Cosmologia Bíblica. Shalom, irmãos. Sejam muito bem-vindos ao canal Cosmologia Bíblica. Eu sou Ednato Sabino e você está ouvindo mais um Biblecast aqui no canal. Dessa vez, para falar sobre essa questão desses conflitos que estão ocorrendo na região de Israel e da Palestina. Muito tem se falado a respeito desses tais conflitos bélicos entre nações geográficas e pouco tem se explicado o que de fato está ocorrendo e quais os pontos principais para entender toda essa questão profética, mas também das agendas luciferianas que há por trás de todo esse sistema. É preciso entender o verdadeiro conceito de templo nas Escrituras, o qual já estamos falando aqui no canal, o verdadeiro conceito de Israel, qual muitos não entendem e não têm noção, muito devido também às instituições religiosas não terem repassado esse tipo de entendimento. Também o que seria o sionismo, que é algo que influencia dentro dessa questão. Estes e outros pontos são de extrema importância para entender toda essa guerra e inclusive saber como se comportar mediante a tudo isso. Todos os fatos que estão ocorrendo, independente de como a notícia chega até nós. Houveram determinadas decisões judiciais que resultaram em conflitos bélicos entre as duas nações, o qual você já tem conhecimento, que é a Israel e a Palestina. O início disso tudo seria supostamente uma ordem de despejo do governo israelense de famílias palestinas em um bairro de Jerusalém. Aquilo que muitos não têm conhecimento está relacionado às dominações das elites, e isso está ligado ao sionismo, ao qual vou trazer algumas informações para poder trazer esse entendimento. Este grupo controla a maioria das ações de diversas religiões em todo o nosso plano dimensional. Devido a muitos eventos ocorrerem de maneira linear, historicamente falando, e em acordo com aquilo que muitas vezes a própria Escritura já aponta, muitos de maneira equivocada acabam crendo que as Escrituras são uma espécie de agenda, mais especificamente falando do livro da Revelação de João. Rabinos em Israel apontam que todo esse conhecimento aponta para a chegada do Messias, o qual já sabemos quem ele é em realidade. No livro de João, Cristo, o Messias, chega a apontar que a ortodoxia judaica, ou seja, os antigos fariseus, saduceus, que são os atuais ortodoxos, eles iriam rejeitá-lo e aceitar a vida do anti-Messias, ou seja, o anticristo. Mas algo é de extrema importância explicar e da maneira correta. Qual é o verdadeiro templo? Quem acompanha aqui o canal Cosmologia Bíblica já tem noção através de outros vídeos disso a que me refiro. É necessário ler as Escrituras utilizando ferramentas dadas pelo próprio Criador através das próprias Escrituras e fazer uma interpretação baseada na metodologia judaica antiga de interpretação da Bíblia, dos textos sagrados. Com isso, nós sabemos que as Escrituras apontam para um templo físico, mas também apontam para um templo espiritual, e que este templo faz essa conexão através de uma alusão com o nosso corpo, e isso vai combinar na explicação da verdadeira Israel, ou seja, a igreja, o corpo de Cristo, ao qual nós já trazemos esse entendimento aqui em diversos outros tipos de materiais
que vocês já têm acesso aqui no canal. A mídia religiosa, de uma maneira geral, ela incutiu na mente das pessoas que é necessário haver a reconstrução de um templo físico na cidade de Jerusalém geográfica, em Israel, e que isso é que trará novamente a possibilidade de se fazer sacrifícios e seria também uma espécie de preparação para a entrega deste reino, esse reino físico, desse mundo, nas mãos do suposto Messias, ao qual será apontado como o anti-Messias. Bom, nós temos o conhecimento daquilo que chamamos de a operação do engano, o qual o próprio apóstolo Paulo ele alertou nas Escrituras, inclusive na sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4. E quem é a Israel atualmente na Bíblia? Sim, a igreja neotestamentária é o Israel de Deus. Dentro da nossa tradição teológica, a igreja ela nasce no livro de Gênesis, a partir dos seus primeiros convertidos. Há controvérsia se nossos primeiros pais, Adão e Eva, se converteram de fato. Eu acredito que sim, eles reconheceram a mão do Senhor em várias coisas e seus filhos invocaram o nome do Senhor. E Gênesis capítulo 5 nos fala da linhagem santa, começando exatamente com Adão. Ora, essa história de Adão desenvolveu-se na história de Abraão, Isaac e Jacó, que é Israel, que formam o povo de Deus no Antigo Testamento. A partir, então, do Novo Testamento, nós temos a continuidade do Israel de Deus na igreja. Então, é óbvio que entre o povo étnico do Antigo Testamento e a igreja há aspectos de continuidade e descontinuidade. Mas o apóstolo Paulo é muito claro em dizer que nós somos filhos de Abraão, nós somos os descendentes de Abraão na fé. Então, nós dizemos dentro da nossa tradição, da nossa compreensão do texto da Escritura, que a igreja neotestamentária, ela é sim continuidade da igreja do Velho Testamento, que era Israel, ou seja, nós continuamos sendo o Israel de Deus. E finalmente todo Israel será salvo. O que é todo esse Israel salvo? É essa igreja de Jesus Cristo, ao longo de todo o tempo da história da redenção até o tempo da consumação, envolvendo a igreja do Antigo e do Novo Testamento. Muitos estudiosos atuais conectam os pontos até de uma maneira correta, trazendo essa interpretação de que o povo hebreu, em uma alusão, no caso, é uma espécie de um apontamento para o povo escolhido de Deus, a nação de Israel. Mas esses mesmos estudiosos, eles acabam se equivocando ao não entender este ponto de maneira expandida, através de uma visão macro, e conectando todos os pontos que as Escrituras trazem de uma maneira geral e aprofundando um pouco mais nesse tipo de interpretação. É preciso colocar alguns pontos a se explicar dentro dessa nação, que foi fundada em 1948, a qual se chama de nação, mas que, porém, é um estado geográfico, uma federação controlada por uma casta elitista que trabalha arduamente para colocar seus planos em ação. Utilizam de um questionamento feito pelo profeta Isaías a respeito da criação de uma nação ao qual conecta-se com a nação fundada em 1948 de maneira federativa, porém, esquecem que a palavra nação nas Escrituras aponta-se para pessoas, povos, e não federações institucionais ou limites geográficos. Obviamente que há o local geográfico onde essa nação se estabeleceu,
Mas esses povos foram espalhados ao longo de muitos anos, séculos e até milênios por toda a terra, e que serão ajuntados no dia final para reinar com o Messias naquilo que chamamos de bodas do Cordeiro. O profeta Ezequiel, ele fala a respeito dos povos que serão reunidos para poder habitar na sua terra, terra esta na qual entendemos ser a terra prometida, o antigo Éden, que será restaurado, ou melhor, já está sendo restaurado, para que a igreja possa habitar novamente nas regiões celestiais, assim como Adão e Eva tiveram essa oportunidade de vivenciar esse local. Vou deixar para vocês a carta de Albert Pike, que já denunciava todo esse circo atual há 2 séculos atrás. O maçom Albert Pike escreveu uma carta a Giuseppe Mazzini em 1871, que explica com clareza o delinear do plano dos Illuminati para a Terceira Guerra Mundial. Giuseppe Mazzini foi um líder revolucionário italiano em meados dos anos 1800, bem como um agente dos Illuminati. Albert Pike, figura maçônica histórica de grau 33, grão-mestre e criador da jurisdição do Sul, do rito de ordem escocesa. Seguem-se excertos da carta mostrando como 3 guerras mundiais foram planejadas por muitas gerações. A Primeira Guerra Mundial deve ser provocada a fim de permitir que os Illuminati derrubem o poder dos czares na Rússia e de tornar esse país uma fortaleza do comunismo ateu. As divergências causadas pelos agentes dos Illuminati entre os impérios britânico e germânicos serão utilizadas para fomentar essa guerra. No final da guerra, o comunismo será construído e utilizado a fim de destruir os outros governos e a fim de enfraquecer as religiões. A Segunda Guerra Mundial deve ser fomentada tirando partido das diferenças entre os fascistas e os sionistas políticos. Esta guerra deve ser provocada para que o nazismo seja destruído e que o sionismo político seja forte o suficiente para instituir um Estado soberano de Israel na Palestina. Durante a Segunda Guerra Mundial, o comunismo internacional deve tornar-se forte o suficiente para equilibrar a cristandade, que seria então restringida e realizada em xeque até o momento em que iria precisar dele para o cataclismo social final. A Terceira Guerra Mundial deve ser fomentada, aproveitando as diferenças causadas pelo agente dos Illuminati entre os sionistas políticos e os líderes do mundo islâmico. A guerra deve ser conduzida de tal forma que o Islã, o mundo árabe muçulmano e o sionismo político, o Estado de Israel, se destruam mutuamente. Enquanto isso, as outras nações uma vez estarão mais divididas sobre esta questão e serão obrigadas a lutar até o ponto de exaustão física, moral, espiritual e econômico completo. Vamos desencadear os nihilistas e os ateus, e vamos provocar um cataclismo social formidável que, em todo o seu horror, mostrará claramente às nações o efeito do ateísmo absoluto, origem da selvageria e da turbulência mais sangrenta. Em seguida, em todos os lugares, os cidadãos serão obrigados a defender-se contra a minoria mundial dos revolucionários. Exterminará esses destruidores da civilização e a multidão desiludida com o cristianismo, cujo espírito deísta a partir desse momento seguirá sem bússola ou sem direção, ansioso por um ideal,
mas sem saber para onde proferirá a sua adoração, receberão a verdadeira luz através da manifestação universal da pura doutrina de Lúcifer, trazida finalmente à vista do público. Esta manifestação será o resultado do movimento reacionário geral que seguirá a destruição do cristianismo e do ateísmo, ambos conquistados e exterminados ao mesmo tempo. Carta escrita por Albert Pike em 1871, revelando que a maçonaria orquestraria, fomentaria e perpetraria as grandes 3 guerras mundiais. A carta estava em exposição no Museu Britânico, na biblioteca em Londres, até 1977, antes de ser retirada inexplicavelmente da vista do público.